Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal EPC Electronics. Galera, hoje eu vou estar dando continuidade, tá? Nos vídeos onde falo sobre os amplificadores classe AB e hoje nós iremos falar um pouco sobre o estágio de entrada. Se você quer conhecer mais sobre esse estágio, entender características e pontos de funcionamento, então fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, eu sei que muitos aí logo do início já bateram o olho aqui no vídeo e pensaram, pô, esse cara deve ser maluco, querendo falar no estágio de entrada do amplificador classe AB, mostrando simplesmente só uma topologia em emissor comum. Mas vejam bem, através desse esquemático que vocês estão vendo aqui, eu vou me basear nessa topologia em emissor comum para trazer o projeto de um amplificador classe AB aqui para o canal. E vejam bem, esse pequeno estágiozinho que vocês estão vendo aí, para quem não conhece, se chama emissor comum, e mais utilizados, tá? Quando se trata em conceitos de circuito simples, que é o estágio emissor comum, né? Que não deixa de ser um amplificador de tensão. Mas vejam bem, para não deixar o vídeo muito sem sentido, eu vou explicar um pouco também sobre os conhecidos par diferenciais e VAS, né? Estágio amplificador de tensão nos amplificadores classe AB. Só para exemplificar mais um pouco e não parecer aqui que a coisa está meio sem sentido, beleza? Vejam bem, galera, lógico que eu simplifiquei bastante aqui o circuito a nível de ficar mais simples para vocês entenderem qual era a minha ideia aqui, porque essa é uma explicação simples e superficial, tá? Eu não vou complicar muito aqui, eu quero só deixar uma ideia, tá? Para vocês saberem mais ou menos como esse estágio se comporta e qual a função dele em um amplificador completo, né? Em um amplificador classe AB. Vejam bem, aqui eu tenho uma fonte de sinal, pode ser um gerador de funções, pode ser um celular, um notebook. Vejam bem, galera, aqui eu tenho o conhecido par diferencial. Mas o par diferencial ele é nada mais nada menos do que dois transistores comum que os dois emissores compartilham a corrente de cauda, conhecido aí cauda longa, né? Onde temos uma fonte de corrente, que por exemplo aqui, vamos dizer que isso aqui seja 2 mA, então em cada ramo do circuito vai correr 1 mA quando o par diferencial está em pleno equilíbrio. Na saída desse primeiro transistor aqui, que é a saída inversora, eu injeto na entrada de outro amplificador em topologia emissor comum, que é o velho conhecido VAS, o amplificador de tensão. Aqui também eu tenho uma segunda fonte de corrente, né, que é a fonte de corrente do VAS. Essa fonte de corrente, tanto essa como essa, pode ser escolhida de várias maneiras aí, fica de acordo com as características do projeto, de acordo com a opinião do projetista, até que ponto ele quer chegar com o projeto. E aqui nessa pequena caixinha aqui eu coloquei FB, né, que significa feedback, retorno. Ou seja, eu simplifiquei ao máximo aqui, tá? Esse feedback vocês podem imaginar como duas resistências, que é o que a gente está acostumado a ver aí em todos os amplificadores, só que aqui eu estou pegando o sinal da saída do coletor do transistor VAS, coisa que não acontece no amplificador classe AB. Esse feedback vem direto lá da saída que vai para o alto-falante. Aqui, galera, é apenas uma comparação simples para vocês entenderem mais ou menos como se comporta esse cara na prática. E aqui, galera, temos o emissor comum, né? E o que eu quero frisar aqui para vocês é o seguinte, que o amplificador de tensão completo do estágio classe AB, que no caso o cara é responsável por todo ou quase todo o ganho de tensão em malha aberta é o VAS, ele é um estágio emissor comum. Ou seja, uma vez que vocês entenderem como o estágio emissor, como funciona, características de projeto, que é o que eu não vou falar nesse vídeo, tá? Eu quero só dar uma ideia de como esse cara funciona. Pois uma vez que você entende desse cara aqui, você também está entendendo todo esse circuito aqui. A única diferença é que aqui temos fontes de corrente, uma fonte de corrente mais complexa um pouco, mas não deixa de ser a mesma ideia que o resistor faz. Ou seja, lógico que o resistor, dependendo da corrente que é puxada dele, ele pode mudar algumas características, diferente da fonte de corrente que o próprio nome já diz tudo, né? Fonte de corrente constante, sempre ela vai manter aquela mesma corrente naquele ramo do circuito. Então, galera, o porquê dessa explicação toda, veja bem, esse estágio aqui vai ser o que eu vou utilizar no amplificador classe AB que eu vou trazer aqui para o canal. Claro que eu vou falar disso mais para frente um pouco, mas eu acho que deu para vocês entenderem aí mais ou menos uma ideia. Pois tanto esse cara aqui, esse primeiro circuito, como esse, são também amplificadores de tensão. Só que detalhe, este primeiro
gera um ganho de malha aberta e uma estabilidade muito maior para o circuito, tá? Do que este segundo. Eu não estou falando que o par diferencial e o VAS são inúteis. Apenas eu estou frisando aqui agora que eu posso utilizar esse circuito como uma forma de simplificar o projeto, mas que nunca ele vai chegar no comportamento desse cara aqui na prática, beleza? Então vamos passar agora para o próximo slide. Como funciona um amplificador de tensão? O amplificador de tensão, na verdade, é um dos estágios amplificadores mais importantes e mais utilizados nela. Seu próprio nome já diz tudo. Ampliar o sinal de entrada, tensão, de acordo com o seu ganho que é escolhido na hora do projeto. Com isso, podendo ser útil para várias aplicações. Vejam bem, o amplificador de tensão, como foi mencionado aqui, ele é muito importante. Por quê? Eu não só preciso de um amplificador de tensão para ampliar um sinal senoidal, por exemplo, um sinal que vem do microfone, um sinal que vem de menor amplitude de um player para poder jogar na entrada de um amplificador. O amplificador de tensão também pode ser utilizado em DC, ou seja, suponhamos que eu preciso injetar no circuito 50 mV. Então, a única tensão que eu tenho disponível na saída de um outro circuito é 5 mV. Eu preciso projetar um amplificador de um ganho em torno de 10 nessa faixa, pois 5 mV vezes 10, 50 mV. Galera, isso é muito comum, principalmente em microcontroladores, onde eu tenho um determinado nível de tensão na saída de um sensor e de alguma coisa ali que eu preciso ler aquele sinal, só que a amplitude daquele sinal não é compatível com a porta analógica do microcontrolador, por exemplo. Então, eu projeto um amplificador. Geralmente, os amplificadores que são utilizados para esse tipo de trabalho aí é o amplificador operacional, pois ele oferece um alto ganho, uma alta estabilidade, sem falar na facilidade de projeto que esse cara traz para a gente, né? Então, vamos ver agora um pequeno exemplo de como esse cara se comporta. Nesse exemplo aqui, eu estou pegando a mesma topologia emissor comum. Aqui vai dar para vocês entenderem melhor um pouco como esse cara funciona e qual a função dele principal. Eu tenho um certo sinal aqui de uma certa amplitude, né? Estamos falando aqui em um sinal senoidal. Então, esse sinal passa por esse capacitor, complemento. Esse capacitor é muito importante. A função principal dele é bloquear o DC e fazer com que o AC passe, pois nesse ponto eu tenho um offset, né, que depende aí do projeto, tá? Esse sinal chega até a base do transistor e em seguida esse sinal sai em seu coletor através do seu ganho, né? Ganho esse, como eu mencionei no exemplo anterior, né, que eu poderia ter um sinal de 5 mV, dar um ganho de 10 e em sua saída ter 50 mV para poder injetar em outro circuito. Então isso aí já dá mais ou menos para vocês terem uma ideia de como esse cara se comporta e qual a função dele. E aqui temos mais um capacitor, tá, de acoplamento, pois aqui também tem um nível DC e a função desse cara também é bloquear o DC e deixar passar o AC. Aqui temos CB, né, capacitor de bypass. A função desse cara no circuito, de uma maneira superficial, é aumentar o ganho do estágio amplificador em determinada frequência. Outra coisa também, né, galera, que esse amplificador é um amplificador inversor, ou seja, ele inverte o sinal em 180 graus. Se aqui o semiciclo está positivo, na saída estará negativo. Se aqui está negativo, na saída está positivo, e assim sucessivamente, beleza? Agora, algumas características deste circuito. Em exemplo aqui, o amplificador em emissor comum. Linearidade. Dependendo dos componentes que você escolhe e da forma em que você polariza esse transistor, ou seja, da forma que você estabelece a região de operação, né, a região de trabalho desse cara, você pode ter uma alta linearidade. Por quê? Pois esse amplificador, ele amplifica o ciclo completo da onda, ou seja, tanto o semiciclo positivo como o semiciclo negativo, ou seja, ele amplifica 360 graus do sinal. Quando eu falo amplifica 360 graus, galera, é o seguinte, ele é diferente do classe AB, por exemplo, pois o classe AB, um transistor amplifica o semiciclo positivo e o outro transistor amplifica o semiciclo negativo. Entre a união do semiciclo positivo e negativo, temos aí a distorção de crossover, né, que é ocasionada pelo VBE do transistor. Eu já expliquei isso aqui no canal, no vídeo
sobre estágio de saída, né, que eu falei essa questão aí, e no vídeo também sobre corrente de repouso, que já está postado aqui no canal também. Depois eu vou deixar um card no vídeo para quem quiser assistir esses vídeos também. O G não depende do HFE. O G, galera, é o ganho. Ou seja, o ganho desse cara, o ganho desse circuito, ele não depende do HFE do transistor. E quais as vantagens que eu tenho com isso? Por exemplo, sabemos que transistores, nem todos têm o mesmo ganho. Principalmente se os transistores não forem do mesmo lote do fabricante. E dependendo do circuito, se o HFE é diferente do HFE do transistor que estava antes, no caso, por exemplo, vamos dizer que esse transistor queimou, aí você tem que substituir por outro. Dependendo do circuito, pode ser que traga algumas condições de funcionamento diferentes. E esse cara aqui, o ganho dele não depende do HFE, o que é muito importante, pois dependendo das condições de trabalho, de temperatura, o transistor pode sim alterar suas características internas. E quando o circuito não depende do seu HFE, isso é um ponto positivo. Defasa o sinal em 180 graus, né? Eu já mencionei isso aí também. Agora vejam aqui uma observação bem interessante. Esse estágio amplificador aqui, ele não é indicado para acionar cargas de baixa impedância. Quando eu falo que ele não é indicado, eu não estou falando que é proibido, que você não deve. Se você quiser, você pode utilizar sim. Mas vejam bem, a função desse cara é dar um elevado ganho de tensão no circuito. De uma maneira superficial, o ganho desse estágio amplificador é o resistor de coletor dividido pela resistência interna do transistor, e em alguns casos essa resistência é em série com essa. Só que detalhe, quando esse cara, nesse caso aqui, tem o capacitor de bypass, basicamente é o resistor de coletor dividido pela resistência interna do transistor. Onde eu estou querendo chegar com isso? Pois quando eu uso uma impedância na saída, né, por exemplo, o circuito aberto, né, uma raiz I, eu não preciso nem colocar esse valor dessa resistência no cálculo, mas nesse exemplo aqui, a resistência de carga ela está em paralelo com a resistência de coletor. Isso tem que entrar nos cálculos. Ou seja, quando eu coloco uma resistência de saída aqui muito baixa, praticamente eu estou matando o ganho de tensão desse amplificador. Ou seja, a função do circuito se torna inútil. Então, é indicado para esse circuito que se utilize altas impedâncias de saída aqui nesse resistor de carga, para não interferir tanto no ganho desse estágio, beleza? Então, eu não posso ligar direto no alto-falante, por exemplo, como eu já mencionei. Não é indicado você acionar cargas de baixa resistência simplesmente com esse estágio amplificador aqui. Então aí pode ser que gere algumas dúvidas entre alguns. Então, como eu posso ligar meu alto-falante? Qual o estágio que eu vou utilizar? Como eu posso estar fazendo isso? É simples e vocês vão ver agora. Qual a função do estágio de entrada? Vejam só, galera. Aqui a gente começa a aproveitar o melhor dos dois mundos. Por quê? Já que eu não posso ligar uma carga de baixa resistência neste circuito, já que eu não posso ligar direto no alto-falante, né, eu não devo, aliás, pelo fato que eu já expliquei, eu posso utilizar um amplificador de corrente, amplificador em coletor comum ou seguidor de emissor, como é conhecido também. E como vai funcionar isso aqui agora? Este estágio amplificador, ele tem o ganho de corrente finito, que vai depender das características do transistor, né, as características deste componente em prol a corrente e a tensão, né? E aí entra também a potência de dissipação também, que são fatores que são escolhidos na hora do projeto. Só que esse cara, ele tem um ganho de corrente, mas ele não dá ganho de tensão. O nível de tensão que vai ter em cima do alto-falante vai depender basicamente do nível de tensão que tem aqui neste ponto, na base desse transistor. Claro que eu estou falando de uma maneira superficial para vocês entenderem a jogada da coisa. Entra alguns formalismos matemáticos por trás disso aqui, tá? Mas então, visto que eu uso esse cara para dar um ganho e eu não posso ligar um alto-falante direto nele, eu pego a tensão junto com a corrente, né? Que esse cara ele dá um ganho de tensão e corrente, essa topologia, e injeto em uma topologia que dá ganho de corrente, ou seja, eu vou ter o melhor dos dois mundos. Eu vou ter um estágio dando ganho de tensão no meu circuito e em seguida eu jogo em um estágio que dá ganho de corrente e eu jogo em cima do alto-falante. Então, galera, aqui vocês já começam a entender aonde eu quero chegar. Esta é a função principal
do estágio de entrada é dar ganho de tensão e fazer o casamento de impedâncias adequado com o segundo estágio, que vai dar ganho de corrente. Só que, neste exemplo, estamos falando em um circuito que vai acionar o alto-falante, tá? Que vai, de certa forma, excursionar o alto-falante na potência que desejamos, né? Que escolhemos na hora do projeto. Só que esse circuito, quando ele é utilizado para pré-amplificador, por exemplo, eu não preciso jogar no estágio que dar ganho de corrente para acionar uma carga de baixa resistência, tá? Eu já posso jogar essa saída em um outro estágio emissor comum que dê mais o ganho de tensão, tá? Por exemplo, ou já posso jogar direto na entrada de um amplificador. Tudo, galera, vai depender dos critérios na hora do projeto. Então, eu acho que com essa explicação deu para vocês entenderem melhor as características principais e qual a função principal deste cara no circuito, beleza? Se você chegou até essa parte aqui do vídeo junto comigo, eu vou mostrar para você uma forma ainda melhor de estar utilizando esse circuito, tá? De estar utilizando o melhor dos dois mundos, e forma essa que será empregue no projeto de um amplificador que será disponibilizado em breve aqui no canal. E esse, galera, é a razão pela qual eu já gravei 2 vídeos e estou gravando esse agora, que é o terceiro. Esse aqui é apenas um esquemático, sem nenhum valor dos componentes. Esse será o esquemático base que será utilizado para o projeto em si do amplificador que eu irei trazer no canal. Esse amplificador será disponibilizado gratuitamente para quem quiser montar. Será um amplificador classe AB, não será muito potente, será de uma potência relativamente razoável. Ele será em fonte simples, não utilizarei fonte simétrica, visando facilitar ainda mais para quem for montar, e eu vou explicar um pouco aqui deste circuito. Temos aqui o capacitor de acoplamento falante, temos aqui o estágio de saída em classe AB, né, que eu já expliquei também. Vou estar deixando um card aqui em cima no vídeo sobre o estágio de saída. Aqui temos a polarização do estágio de saída, temos os 2 diodos de bias que vão polarizar o circuito, a distorção de cruzamento e também a corrente de repouso do amplificador. E aqui, galera, temos o conteúdo do vídeo de hoje, que é o estágio de entrada. Vejam que aqui é nada mais nada menos do que o estágio em emissor comum com o capacitor de bypass curto-circuitando a resistência de emissor. Temos a polarização por divisor de tensão na base e temos aqui o capacitor de acoplamento. Essa que é uma das sacadas desse circuito. Esse resistor aqui, R6, ele está pegando o feedback lá da saída do amplificador. Ou seja, por isso que lá no início do vídeo, para quem assistiu o vídeo completo até aqui, eu falo um pouco sobre o par diferencial junto com o VAS e tento comparar algumas características entre ele e entre simplesmente só o estágio em emissor comum, para que agora, quando chegasse nessa parte do vídeo, vocês pudessem perceber melhor qual é o meu intuito nessa explicação e nesse vídeo, beleza? O offset desse amplificador é a metade da tensão completa de alimentação. Por exemplo, suponhamos que a alimentação desse circuito seja 20 volts, pois para ele estar em pleno offset, ele tem que ter 10 volts aqui neste ponto. E esses 10 volts, além de serem o feedback do estágio de entrada, será também a tensão de polarização desse estágio aqui também, tá? Vejam só, galera, qual é meu intuito com essas 3 videoaulas que eu já gravei? Dar um norte, uma explicação melhor, principalmente para o pessoal iniciante, que não entende muito de amplificador classe AB e às vezes quer montar um projeto desse. Tá? Por quê? Quando o cara entende os componentes, qual a função deles, qual o impacto desses componentes do circuito, qual o impacto na prática, você vai ter uma ideia muito melhor do circuito, você vai ter uma base muito mais firme para poder fazer a montagem e você vai conseguir calibrar esse circuito de uma forma funcional melhor possível, entendeu? Pois eu sei que muitas pessoas iriam ver esse circuito, iriam ver esse amplificador quando ele estiver projetado e já sairiam montando de boa. Mas possa ser que uma pessoa iniciante caia de paraquedas nesse vídeo, que será tema do próximo vídeo aqui no canal, né, o projeto desse amplificador, onde eu irei trazer todos os componentes para quem quiser montar, a ideia de tensão, questão de corrente do transformador e tudo, tá? Ou seja, o intuito desses vídeos é facilitar.
e trazer um entendimento melhor aí para vocês. Eu sei que já dá para dar um bom norte aí para o pessoal iniciante, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se esse vídeo foi útil, deixe seu like e não se esqueça também de se inscrever no canal, pois se você gosta de amplificadores e circuitos relacionados a áudio, você está no lugar certo. E dúvidas e sugestões, deixe aqui nos comentários, pois na medida do possível eu vou respondendo a todos vocês. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!